Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, evangelista Cícero Benício. Este é o canal A Volta do Rei Jesus. Voltamos já. Canal A Volta do Rei Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você sabia que muitas pessoas não perdoam porque pensam que o perdão deve vir apenas de Deus? Exatamente. Várias pessoas que eu tenho escutado têm dito que o perdão pertence a Deus, que só Deus deve perdoar. Contudo, a Bíblia Sagrada, palavras do próprio Jesus, nos mostra uma realidade bem diferente, mostrando então que as pessoas erram por não conhecer as Escrituras. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Em João, o próprio Jesus nos diz que nós devemos examinar as Escrituras porque elas testificam dele. Quando vamos, por exemplo, para Josué, capítulo 1, nós vamos ver o Senhor, o nosso Deus, pedindo a Josué que medite na palavra de dia e de noite, que tenha cuidado de aprender a palavra de Deus, porque a mesma faria com que Josué se conduzisse prudentemente e o seu caminho seria próspero. Então, conhecimento da palavra de grande importância vai fazer com que a gente não erre. E se viermos errar, imediatamente o perdão, por conta do conhecimento, a sensação de que erramos, de que precisamos do perdão de Deus, ou seja, o arrependimento brota de imediato e buscamos o perdão de Deus. O salmista já dizia: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Mas o que diz a palavra de Deus? Nós vamos para Mateus capítulo de número 18, versículo 21 e 22, onde o apóstolo Pedro faz um questionamento à pessoa de Cristo Jesus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Note que Pedro aqui, ele quer saber até quantas vezes alguém poderia, por exemplo, pecar contra ele e ele o perdoaria. Ele pergunta até 7 vezes, porque Pedro, assim como vários outros judeus, tem a impressão de que tinha naquele momento a impressão de que o número de vezes de que alguém poderia perdoar a ofensa, o erro de alguém, fosse até 7 vezes. Então ele pergunta até 7 e ele acha que está fazendo uma grande coisa, acha que a sua colocação está, quem sabe, abafando. Aí Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ora, 7 vezes 7 são 49. Imagina a gente perdoar alguém que nos errou, que nos ofendeu 490 vezes. Isso durante o dia. Note que o apóstolo Pedro não pergunta: é só Deus quem deve perdoar? É só Deus que deve garantir o perdão? Não, ele pergunta: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Então ele quer saber sobre o perdão. Ele quer saber quantas vezes ele precisa liberar o perdão para aquele que o ofendeu. E a resposta de Jesus é: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então o número é gigantesco aí concernente ao perdão. O perdão é de grande importância porque libera quem está perdoando e libera quem está sendo perdoado. Ambos são liberados de modo a fazer a vontade de Deus e a transgressão é perdoada. Por que então eu preciso perdoar quem me ofende?
porque eu também peco, também sou pecador, eu estou debaixo da mesma condição de pecador, tá? E aqui nesta mensagem nós aprenderemos e mostro já já que para sermos perdoados é preciso nós liberarmos também o perdão. Vamos para a palavra. Em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 12, nós temos aqui o Pai Nosso. E o Pai Nosso é uma oração ensinada pelo próprio Jesus que eu a considero espetacular e que às vezes as pessoas não prestam atenção quando a pronunciam. As pessoas, boa parte das pessoas não prestam atenção quando pronunciam o Pai Nosso. Apenas pronunciam achando que estão rezando ou achando que estão orando, apenas falam. E não é assim. É preciso tomarmos cuidado para que não venhamos com a nossa própria boca nos condenarmos. Vamos ver? Mateus capítulo 12, ou melhor, 6, versículo de número 12, está escrito assim, isso é no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na Bíblia Católica está escrito, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Note que Jesus aqui, ele nos ensinou a pedir para Deus nos perdoar do jeito que nós perdoamos. Note aqui o grande perigo de orar ao Pai Nosso, o grande perigo de não perdoar. Aí a pessoa está orando o Pai Nosso ou está rezando o Pai Nosso e dizendo para Deus a perdoar do mesmo jeito que ela perdoa. Agora, imagina se ela é uma pessoa que não perdoa. Se ela é uma daquelas pessoas que dizem, bom, perdão pertence a Deus, o perdão compete apenas a Deus. Como fica, portanto, a situação de uma pessoa dessa? Você já imaginou como fica a situação de uma pessoa dessa? Pois é o que nós vemos aqui na palavra de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A pessoa está dizendo, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. Ou seja, se a pessoa não perdoa, ela está pedindo para Deus não a perdoar também. Mas seguindo adiante, nós temos a palavra de Deus ainda em Mateus, capítulo de número 6, versículos 14 e 15, eu quero chamar a sua atenção para isso, no Pai Nosso, encerrando aqui o Pai Nosso, encerra, aí Jesus continua dizendo, olha, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se perdoar, será perdoado. É isso aqui, é o que Jesus nos ensina. Não é dizer, isso é uma coisa para Deus, só Deus pode perdoar, só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer aquilo. Não, essa é uma coisa nossa. Perdoar é uma coisa nossa, perdoar aqueles que nos ofenderam. Versículo 15 diz, se porém não perdoardes aos homens, olha aí, olha. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas, tá? Então, perdão é algo condicional. Se eu perdoo os que me ofendem, Deus me perdoará. Se eu não perdoo, eu também não serei perdoado por Deus. É aí que entra a questão Deus. Eu quero ser perdoado por Deus, pois eu vou perdoar aqueles que me ofenderam. Se eu não perdoar, não serei perdoado. É o que a Bíblia nos ensina, é o que Jesus nos ensina, é o que a palavra de Deus está nos reportando aqui. É verdade que existem muitas situações que criam raiz de amargura e as pessoas têm muita dificuldade de liberar o perdão. O que fazer, portanto, diante disso? É simples, é pedir a Deus que dê força, dê graça, para que a pessoa possa se libertar deste sentimento que o aprisiona. Porque a raiz de amargura, o ódio, o rancor, a mágoa por alguém é um sentimento que aprisiona a pessoa, torna a pessoa refém de uma situação que coloca-a em risco, a começar daqui da terra e depois também para a eternidade.
Se queremos viver eternamente, nós vamos precisar liberar o perdão àqueles que nos ofendem. Mateus capítulo 18, versículo 35, palavras de Jesus. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar de cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Olha aí, então é preciso nós perdoarmos. Se quisermos sermos perdoados, nós iremos também liberar o perdão, iremos liberar esta bênção e seremos, portanto, liberados pelo Senhor, perdoados, completamente perdoados e receber, portanto, do mesmo Deus, do Senhor, o nosso Deus, o direito de viver eternamente, tá bom? Então não é Deus que deve perdoar aquela ofensa que alguém me ofendeu, sou eu que devo perdoar. Se alguém me ofendeu, a pessoa também, tá? Se alguém me ofendeu, eu devo perdoá-la. Agora, se eu pequei contra alguém, se eu errei contra alguém, esta pessoa também deve me perdoar. Eu a perdoo, ela me perdoa, nós nos perdoamos e assim seremos todos perdoados por Deus. Porém, se não nos perdoarmos, não teremos em hipótese alguma o perdão de Deus. Então não espere para Deus perdoar a ofensa de alguém contra você. Perdoe você mesmo e receba o poder de Deus, receba o perdão de Deus, porque a mágoa, a ofensa, o rancor só traz problemas como depressão, câncer e depois o risco ainda de perder a salvação. Sou Cícero Benício, sou evangelista pela graça e misericórdia de Deus, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Buriti dos Lopes, no estado do Piauí. Meu pastor presidente é o pastor Luzimar Parente Aguiar. Pedir a você, em nome de Jesus, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e permaneça conosco. Compartilhe nossos vídeos e nos ajuda a evangelizar, nos ajuda assim fazer com que o reino de Deus cresça e se expanda grandemente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Canal A Volta do Rei Jesus.